Jó, capítulo 9. Ô Samuel, posso tirar? Livro de Jó, capítulo 9, leiamos. Obrigado. Livro de Jó, capítulo 9, nós vamos ler o verso 11. Diz assim: eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Neste mesmo livro, no capítulo 23, o verso 8 e 9 diz assim: eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo, se opera a mão esquerda, não o vejo, encobre-se a mão direita e não o diviso. Meus amados irmãos, se tivéssemos que dar um título a esse assunto, que com a graça de Deus queremos rapidamente meditar com os irmãos nesta noite, diríamos que somente um povo que se apropria das bênçãos celestiais poderá causar um impacto nesta última década deste século. O trecho que nós acabamos de ler, talvez conhecido pela maioria dos que aqui estão, nos mostra Jó numa fase difícil do seu ministério. Ele dizia: Deus passa na minha frente, não percebo. Deus opera atrás de mim, não diviso nada. Deus opera do lado direito, não percebo. Deus opera do lado esquerdo, não sinto nada. Ele me dá mais uma chance. Ele torna a passar diante de mim e eu não o sinto. E eu fiquei pensando, meu Deus, quem sabe no encerramento de um congresso tão abençoado como tem sido esse, quem sabe alguém que está aqui assentado mesmo de pé, e Deus está operando aí na sua frente e você não está sentindo nada. Deus já está operando atrás de você, você não está sentindo nada. Deus está operando aí desse lado direito onde você não está sentindo nada. Deus está operando do lado esquerdo e você não está sentindo nada. E quem sabe você está aqui nesta noite como Jó. Mas eu queria dizer para você que Deus está nesse lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos cercados pelas bênçãos de Deus. Muitas vezes nós que dirigimos cultos, por razão de necessidade, uma circunstância, nós somos obrigados a passar no meio dos irmãos, quando eles estão orando, e às vezes encontramos irmãos orando mais ou menos assim: Senhor, manda do céu, manda Jesus, manda. E esses irmãos, ao se expressarem assim, a impressão que eles estão tendo, a concepção que eles estão fazendo, é que a bênção de Deus está tão longe, que vai até demorar para chegar. Mas nós vamos ver nesta noite, que a bênção que o irmão, a irmã precisa, sabe onde ela está do teu lado, na tua frente, atrás, à direita e à sua esquerda. Meus amados irmãos, muitas vezes nós encontramos irmãos dizendo: manda, manda Jesus. Mas nós vamos ver nesta noite que a bênção de Deus não é que Ele vai mandar, Ele já mandou. As bênçãos de Deus, irmãos, são descritas na Bíblia como Deus já tendo mandado. Quando São Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não diz que vai abençoar, não diz que está abençoando, diz abençoou. O verbo está no passado, é uma bênção que já foi dada. Quando São Pedro escreve a sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo, não é que dará, não é que está dando, Deus já deu, Deus já nos deu todas as bênçãos, glórias a Deus. E a maior prova que Deus já nos deu todas as bênçãos é que Ele usou o profeta Isaías para falar ao povo daqueles dias, e a nós aqui nesta noite por extensão, dizendo: que mais se faltaria fazer a minha vinha que eu ainda não lhe tenha feito? Deus já fez todas as coisas, glórias a Deus. Irmãos, nós estamos cercados pelas bênçãos de Deus, e sabe de uma coisa? Até Satanás sabe disso.
Um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se a Deus e Satanás veio junto, e o Senhor disse: de onde tu vieste? Aí eu vim de rodear a terra e passear por ela. Viste lá o meu servo Jó? Viste como ele é homem sincero, reto, fiel, temente? Satanás diz: bom, ele é tudo isso aí que tu estás dizendo, porque tu cercaste, tu rodeaste ele de bens. Irmãos, nós estamos rodeados pelos bens do Senhor. Mas talvez alguém esteja dizendo: irmão Valdir, não estou entendendo nada. O irmão está dizendo que Deus já mandou, que Deus já deu, que as bênçãos já estão ao nosso redor. E como é que eu não recebi ainda? Na Bíblia existe uma regra sem exceção. As regras que os homens estabelecem aí fora dizem assim: não há regra sem exceção. Mas uma da Bíblia, que vamos ver agora, é uma regra sem exceção. E sabe qual é a regra? Deus dá, mas o homem precisa receber aquilo que Deus já deu. Se eu perguntasse aqui nesta noite qual o textuário da Bíblia, eu tenho certeza que qualquer uma dessas crianças criada na escola dominical levantaria a sua voz e diria: o textuário da Bíblia é João capítulo 3, verso 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que? Jesus, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu pergunto: o fato de Deus ter dado, todos os homens são salvos? Não. Por quê? Porque não crê. E quem crê? Então diz São João: a todos quanto receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Deus dá, mas precisa receber o que Deus dá. Irmãos, nós estamos cercados pelas bênçãos de Deus, estamos cercados por Deus. E vamos ver a partir desse momento, que às vezes o crente está rodeado pela presença de Deus, está contando o maior fracasso. Mas irmão Valdir, não é possível, Deus está na frente, Deus está atrás, Deus está à direita, Deus está à esquerda, e a pessoa está contando o fracasso? É isso mesmo que eu disse. Meus amados, nós estamos rodeados pela presença de Deus. Um dia Jacó, cansado da jornada de um dia, pôs-se a repousar, colocou uma pedra por sua cabeceira e dormiu, e teve um sonho que foi uma revelação, em cujo sonho ele viu os céus abertos e uma escada começando na terra, e degrau após degrau, na sua continuidade, o topo tocava lá nos céus. Ele viu que anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada, e olhando no topo da escada, ele viu o Senhor, que de lá dizia para ele aqui embaixo: Jacó, esta terra que tu estás deitado, eu te daria a ti e a tua semente. E ele acordou e disse: quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Deus está aqui e eu não sabia. Deus está aqui, eu não sabia. Se você não sabia que Deus está neste lugar, comece a saber a partir deste momento, porque Deus está neste lugar. Glórias a Deus. Um dia Balaão, aquele homem que a Bíblia começa chamando ele de profeta, mas na morte dele chama ele de adivinho, porque ele se desviou. E quando ele estava desviando da vontade de Deus, um dia ele montou em cima da jumenta e começou a seguir o seu caminho. E Deus mandou um anjo lá, e o anjo se colocou bem no caminho por onde vinha a jumenta, e o profeta montado em cima dela. E quando a jumenta chegou, viu o anjo, começou a se desviar. O profeta ficou furioso, bateu na jumenta. O anjo desapareceu, colocou mais lá na frente, e o profeta reinicia a sua jornada montado na jumenta. E quando a jumenta vai chegando e viu o anjo, ela foi se desviando, encostou o pé do profeta na parede. Ele ficou mais furioso ainda. O anjo desapareceu, se colocou lá na frente, num lugar bem estreito, que só dava para passar a jumenta. E o profeta monta na jumenta e reinicia a sua jornada. E quando a jumenta vai chegando naquele caminho, não dava para ir para a direita, não dava para ir para a esquerda, ela se agachou. Quando ela se agachou, aí que ele ficou mais furioso e com mais força bateu na jumenta. A jumenta estava vendo o anjo e o profeta não estava vendo o anjo. O irracional estava vendo o anjo e o racional não estava vendo o anjo. Se você não está vendo anjos de Deus aqui nesta noite, comece a abrir a sua visão, porque Deus está neste lugar. Rodeado por Deus e contando fracasso. A Bíblia diz que o rei da Síria, por 2 vezes, colocou seu exército de prontidão em determinado lugar, porque ele se inteirou dentro de um plano sigiloso que Israel passaria por ali. Na primeira oportunidade ele colocou o exército e esperou, o dia terminou, Israel não apareceu. Na segunda oportunidade novamente ele colocou seu exército de prontidão para esperar Israel e pegá-los de surpresa, e pela segunda vez terminou o dia, Israel não apareceu.
Na primeira vez ele até tolerou, na segunda ele não se conformou e raciocinou: deve ser traidor, e eu vou descobrir quem é esse traidor. E começou a investigar aqui, ali e acolá. Até que chegando num grupo de pessoas, quando fazia a sua investigação, as pessoas lhe disseram: ó majestade, não somos nós não. Como que não é vocês? É o profeta Eliseu. Mas que negócio é esse que é o profeta Eliseu? Ah, majestade, tu não sabe de uma história que nós vamos te contar. Quando tu estás dormindo lá no teu palácio, na tua câmara de dormir, não tem ninguém presente, tu nem estás falando de voz alta, apenas tu estás pensando o que é que vai fazer para acabar com Israel. E sabe uma coisa, majestade, tudo que tu estás pensando para acabar com Israel, Deus revela ao profeta Eliseu, e Eliseu conta para o rei de Israel, e é por isso que ele não aparece aqui. Ah, então para acabar com Israel tem que primeiro acabar com este homem. Vocês sabem onde ele está? Está na cidade de Dotã, ali perto. Vamos para lá já. Chegou lá, cercou a casa onde estava o profeta. E pela manhã o Geazi, o auxiliar do profeta, abriu a porta e deparou-se com o grande exército do rei da Síria, que tinha cercado a casa. E o rapaz voltou apavorado para dentro: ah, meu senhor, nós vamos morrer, nós estamos cercados, é o nosso fim, não tem mais jeito. E o rapaz ia na frente, atrás, à direita, na porta da frente, como diríamos hoje, na porta do fundo, na janela da direita, na janela da esquerda, e o rapaz estava aí apavorado. E o profeta saiu para fora, olhou e viu na verdade o grande exército do rei da Síria. Na sua fisionomia não se podia notar traço algum de preocupação. E o rapaz: nós vamos morrer, é o nosso fim, não tem mais jeito. E o profeta ficou com dó daquele rapaz e fez uma oração a Deus, dizendo: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. E Deus abriu os olhos do moço, que começou a ver um outro exército, que era um exército composto de cavalos e carros de fogo. Levante a tua cabeça, moço, moça, irmão, irmã, porque você está rodeado pela presença de Deus. Deus está à tua direita, à tua esquerda, na tua frente, atrás de você, dentro de você. Ele diz: eu não te deixarei, não te desampararei, eu estarei contigo, eu te esforço, eu te ajudo, eu sou o teu Senhor, o teu Redentor, o teu ajudador. Mas a Bíblia nos mostra de pessoas, irmãos, que estavam rodeadas de comida e estavam morrendo de fome. Bom, Valdir, não é possível, que história é essa? Fala melhor, detalha melhor, eu vou explicar. Rodeado de comida e morrendo de fome. Não é possível? É sim. Lembra do povo de Israel quando andava no deserto? Todos os dias, com exceção do sétimo, Deus mandava maná, que era a comida do povo. Maná que caía na madrugada na forma de um orvalho. Antes do sol sair, o israelita tinha que pegar a vasilha, o vaso, e colher o maná. Se na sua casa tinha 2 pessoas, marido e mulher, ele pegava a porção de 2. Se na sua casa tinha 4 pessoas, marido, mulher, 2 filhos, pegava a porção de 4. Porém, se na sua casa tivesse 4, ele pegasse porção de 8, tudo que sobrava para o dia seguinte cheirava mal e tinha bichos. Se ele dissesse: sabe uma coisa, esse negócio de acordar cedo todos os dias não dá, eu vou pegar uma porção para a semana inteira, aí eu posso dormir até mais tarde. Pois tudo que sobrava para os dias posteriores cheirava mal e tinha bicho. Ele tinha que pegar justinho em função do número de membros da sua família. Mas suponhamos que um dia aquela família está dormindo na tenda, dormem até mais tarde, e os filhos começam a dizer: pai, mãe, nós estamos com fome. E aquele pai, aquela mãe de família abria a cortina da tenda, saía com o vaso na mão para pegar o maná. Mas quando saía, o sol já tinha saído, tinha derretido todo o maná e a comida do dia. E agora? Se chegasse com o vizinho da frente, da direita, que estava atrás, e dissesse: fulano, lá em casa não tem nada para comer, dá para arrumar alguma coisa para mim? Sabe o que o vizinho lhe diria? Aqui não está sobrando nada, aqui está justinho também. E a pessoa passava fome naquele dia, não obstante ter estado rodeado pelo maná, que caía ao redor da tenda, em cima da tenda, caía na mesinha, caía na areia que estava lá fora. Meus amados irmãos, e ele passava fome, tendo estado rodeado pelo maná. Irmãos, o que é que está acontecendo aqui nesta noite? Que só quem tem olhos espirituais pode perceber o que Deus está fazendo aqui nesta noite. Sabe o que Deus está fazendo aqui nesta noite? Ele está mandando o maná lá do céu. Que maná? O maná da sua palavra. E a vasilha é o seu coração. Abra o seu coração, coloca na presença de Deus. Senhor, abra, manda poder. Jesus, encha o meu coração. Jesus, encha a minha vida. Glória a Deus, abra bem o seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, porque Ele quer mandar o maná da sua palavra. A palavra que alimenta, a palavra que fortalece, a palavra que encoraja, a palavra que anima, a palavra que dá disposição, a palavra que dá firmeza, a palavra de Deus. Está caindo maná aí onde você está?
Irmãos que estão aqui à minha direita, está caindo algum maná aí? Ou você está aí passando fome? Só vai sair aqui nesta noite com fome espiritual quem não colocar o vaso na presença de Deus no coração. Abra o coração, porque Deus quer te encher nesta noite do poder precioso, maravilhoso, glorioso da sua bendita, poderosa e maravilhosa palavra. Rodeado de alimentos e morrendo de fome. O profeta Elias estava sendo perseguido pela rainha Jezabel. Corre para cá, corre para lá. Ficou tão desanimado certo dia que chegou debaixo de uma árvore que era um zimbro e disse no seu desânimo: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Que numa linguagem nossa, ele estava dizendo: Senhor, é melhor me levar de uma vez desta vida, eu não aguento mais tamanha perseguição. E tão desanimado ficou que dormiu debaixo da árvore. E Deus mandou um anjo com uma botija de água na mão e um pão cozido na brasa, colocou diante do profeta que dormia. O anjo foi lá onde ele estava, chacoalhou ele e disse: levanta e come, porque vai ser muito longa a tua jornada. E a Bíblia diz que levantou e meio sonolento, mexeu em alguma coisa e voltou a dormir. O anjo foi lá outra vez, chacoalhou e disse: levanta e come, vai ser muito longa a tua jornada. E a Bíblia diz que levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, glórias a Deus. Irmãos, o que é que Deus está colocando diante de cada irmão, diante de cada irmã que está aqui nesta noite? Sabe o que Ele está colocando aí onde você está? Um pão cozido na brasa e uma botija de água, glórias a Deus. A botija de água fala da graça de Deus, essa graça que nos salvou, essa graça pela qual eu e você fomos batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa graça pela qual nos tornamos membros da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça que nos trouxe aqui, essa graça que já nos levou a cantar, já nos levou a orar, já nos levou a glorificar a Deus, essa graça que me faz falar, essa graça que me faz ouvir, essa graça que nos leva a pregar no culto ar livre, essa graça que nos leva a pregar nas emissoras de rádio, essa graça que nos leva a pregar nos hospitais, essa graça que nos leva a expulsar demônio, essa graça que encoraja, essa graça que fortalece, essa graça que encoraja. Pegue a botija da graça, beba da graça, sinta a graça, multiplica-te na graça. Mas tinha pão quente, não era pão duro, não era pão amanhecido. Nós vivemos uma época de crentes que estão comendo pão duro, pão de 5 anos, pão de 10 anos, pão de 15 anos. Irmão Valdir, que negócio, não entendi, explica. Vou explicar. Sabe quem está comendo pão duro de 5 anos? É aquela moça que quando abre a boca diz: ah, irmão, um dia nós estávamos num culto de vigília, caiu um poder tão grande, Jesus me batizou com o Espírito Santo e eu falei em línguas estranhas. Passaram-se 5 anos e a gente pergunta para a mesma moça: irmã, e a irmã ainda fala em línguas estranhas? Porque alguns falavam e hoje já não falam mais. Sabe quem está comendo pão duro de 10 anos? É aquela irmã que quando abre a boca diz: ah, irmão, um dia nós estávamos no culto, caiu tanto poder e Jesus até me usou com o dom de profecia. Passaram-se 10 anos e a gente pergunta para a mesma irmã: irmã, e Deus ainda te usa? Porque muitas e muitos foram usados e hoje não estão mais sendo usados, estão comendo pão duro de 10 anos. Sabe quem está comendo pão duro de 5 anos? É aquele moço que abre a boca e diz: ah, irmãos, um dia nós estávamos no culto ar livre e Deus me deu uma palavra tão poderosa e muita gente se entregou a Cristo. Passaram-se 5 anos e perguntamos para o mesmo moço: moço, Deus ainda te usa? Porque muitos foram usados e hoje não são mais, estão comendo pão duro de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. E se você está comendo pão duro, irmão, você só fala do passado. Eu era, eu tinha, eu cantava, eu pregava, eu testificava, eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu contribuía, eu distribuía mensageiro da paz. Eu quero dizer, se você está vivendo somente no passado, eu tenho uma boa informação para você. Hoje tem pão quente aqui, hoje você pode ter uma nova experiência com Deus, hoje você pode sentir o impacto da presença de Deus na sua vida. Ora basuriandalai. Aleluia, aleluia. Rodeado de alimentos e morrendo de fome. Você se lembra de Jonatas, o filho de Saul? Saul estava na guerra, perseguindo o inimigo, muitos dias de perseguição, e em função dos muitos dias de perseguição, acabou o mantimento de Israel. Israel não tinha mais o que comer, e os soldados estavam com fome. E Saul, que já andava meio desviado, tinha dito: maldito é o homem que comer alguma coisa. E os soldados não aguentavam mais de fome, e foram andando, e passaram no meio de um bosque. E naquele bosque não tinha grande favo de mel, diz a Bíblia.
E os soldados olharam para o favo de mel, mas prevaleceu a ordem de Saul, deixaram o favo de mel de lado e foram embora. Só que não aguentaram caminhar muito, não pararam logo ali na frente. Um encostou, quem sabe, numa árvore lá, quem sabe outro sentou no chão, sentou numa pedra, e não aguentavam mais caminhar de fome. Acontece que Jonatas, filho de Saul, não estava entre eles, e vinha lá atrás como retardatário. Também não tinha ouvido a ordem do seu pai. E quando ele, Jonatas, passou por aquele bosque e viu o grande favo de mel, a Bíblia diz que ele tinha uma vara na sua mão. E ele pegou aquela vara e meteu no favo de mel e começou a comer. E metia no favo de mel e comia. E sabe o que diz a Bíblia no livro de Juízes? Os seus olhos se aclararam. Ele recobrou suas energias, ele recobrou suas forças e saiu dali montado no animal, correndo a toda velocidade para encontrar os soldados que estavam parados lá na frente. Quando eles lá olharam para cá e viram Jonatas cavalgando na maior disposição, logo pensaram: ele deve ter comido alguma coisa. Aí como ele veio, olha a disposição dele. E quando ele chegou, lhe disseram: ei, você não viu a conjuração do teu pai? Teu pai disse que ninguém podia comer coisa alguma. Jonatas respondeu: pessoal, primeiro, o meu pai tem turbado a terra. Que numa linguagem nossa ele estava dizendo: meu pai anda desviado. De vez em quando tem um espírito mau que pega no velho lá, problema terrível para controlar ele. Segundo, olha vocês aqui para mim, veja como estou forte, veja como estou animado, veja como meus olhos se aclararam. Se vocês tivessem comido, vocês estariam como eu agora. Meus irmãos, o que é que nós estamos tendo aqui nesta noite? Nós temos aqui um grande favo de mel. Que favo de mel? É a palavra de Deus. E aonde está a vara? A vara da fé está na sua mão aí. Pegue a vara da fé, meta na palavra, misture a fé com a palavra com a fé com a palavra com a fé, e coma a palavra de Deus, e sai daqui forte, alimentado no Senhor e na força do seu poder. Oh, glória a Deus. Você está comendo nesta noite? Mas se você está sem apetite espiritual, eu tenho uma boa informação: o médico Jesus está andando aqui nessa reunião, e se você não tem apetite, ele vai resolver o seu problema aí onde você está. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, todos conhecem a palavra do filho pródigo, até as crianças, quem sabe todos os que aqui estão. Só que todos, quando falam sobre a palavra do filho pródigo, 95% dos que tocam no assunto só falam do filho mais novo. Eu quero falar do filho mais velho. O filho mais novo voltou para casa, o pai fez aquele grande banquete. Antes o filho já tinha trocado a roupa, já tinha anel na mão, já tinha alparcas nos pés, e o pai mandou matar o bezerro cevado, fez uma grande festa, muita gente, todo mundo comendo, todo mundo alegre, todo mundo sorrindo, todo mundo satisfeito. Mas num recinto apartado dali, um rapaz estava de cabeça baixa, triste, magoado, aborrecido. Quem era? O filho mais velho. E o pai olhou para aquele rosto comprido, destoando do ambiente festivo, foi ter com o filho: meu filho, o que está acontecendo? Você está triste, está aborrecido, cabeça baixa? O moço respondeu: chegou esse teu filho aí. Ele não disse: chegou meu irmão, chegou esse teu filho aí que gastou dinheiro na terra longínqua. Vem aqui, tu manda matar o bezerro cevado, faz essa grande festa. Eu estou há tanto tempo em casa, nunca mataste bezerro cevado para mim. O pai olhou para o filho e disse: mas meu filho, você tem a chave da despensa, você pode entrar a hora que quiser, do jeito que quiser, pegar a quantidade que quiser. Disse o pai: meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E eu fiquei pensando que às vezes na igreja do Senhor tem um irmão que parece aquele filho mais velho daquela parábola. Num culto tão alegre como esse, às vezes fazer um apelo, vem um moço, uma moça, um senhor, uma senhora, se entrega a Jesus. Às vezes naquele momento, no dia seguinte, ou quem sabe uma semana depois, logo Jesus batiza com o Espírito Santo. E aquele irmão, aquela irmã que não foi batizado, fica dizendo: Jesus, 5 anos aqui na fila, Jesus, esperando para ser batizado, eu não sou batizado. Chega esse moço, chega essa moça, chega essa pessoa, uma semana de crente, logo é batizado, e eu já estou há tanto tempo na fila. Se tem alguém aqui nesta noite pensando da mesma maneira, sabe o que é que Deus está dizendo para você? Meu filho, minha filha, tudo é teu também. Receba a tua parte, receba poder. Ora, baixurianda.
Coma nesta noite, coma a palavra, sinta a palavra, vibre com a palavra, se estribe na palavra, pregue esta palavra, se fortaleça por ela a palavra. Ora bachurianda. Mas irmãos, a Bíblia também nos mostra pessoas que estavam rodeadas de água, estavam morrendo de sede. Mas não é possível. A pessoa está com água na frente, atrás, à direita e à esquerda e está morrendo de sede. É isso mesmo que eu disse. Você se lembra de Agar, a serva de Abraão? Ela foi despedida da casa do seu senhor, pegou Ismael, o seu filho: meu filho, vamos embora, nós somos despedidos. E lá foi ela pelo deserto de Berseba. Em determinado trecho daquela trajetória, acabou a água da mulher. Ela se viu no maior desespero: meu filho, nós vamos morrer. Como ela não queria ver o filho morrer, deixou ele numa certa distância. Ele chorava lá, aguardando a morte lá, e ela chorava aqui, aguardando a morte aqui. Quando tudo era desespero e a morte já era uma realidade para ela e seu filho, o anjo enviado por Deus chegou e disse: Agar, o que é que você tem? Eu fui despedida. E contou toda a história. Quando ela terminou de contar o seu drama, diz a Bíblia que o Senhor abriu os olhos dela, e ela viu uma fonte de água que estava encostada a ela. Estava dizendo que ia morrer de sede. Irmão, sabe onde tem uma fonte de água aqui nessa noite? Encostado aí onde você está, tem uma fonte de água. Água pura, água sem poluição, água que sai do trono de Deus, água que descedenta, água da glória, água da graça, água da palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, Sansão pegou a queixada do jumento e com ela acabou com 1000 homens, 1000 filisteus. Só que após aquele grande feito, ele ficou esgotado, cansado. Encostou numa rocha e: Senhor, chegou meu fim. Quando ele falou isso, a rocha na qual ele estava encostado, diz a Bíblia que abriu e começou a jorrar água. E diz a Bíblia: e Sansão bebeu e reviveu. Sai água da rocha. Não fica dizendo que não dá, que não adianta mais. Dá sim. Ainda sai água da rocha. Ainda sai água da rocha. E a rocha é Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Beba desta água nesta noite. Beba desta água. Pega aí a sua vasilha espiritual. Comece a beber. Beba, irmão, beba. Porque Deus quer que uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja cheia da glória, cheia da graça, ela venha dar um impacto nesse mundo. É uma igreja assim que vai fazer a obra do Senhor. Irmãos, há uma biografia na Bíblia que, entre outras, é uma das que eu mais gosto de ler. Sabe de quem? Gideão. Chamado por Deus para libertar Israel dos midianitas, que era tanta gente como a areia que está na praia. Ele não foi de cara ou de pronto, como a gente se expressa. Ele pediu sinal, ou sinais. E eu quero me reportar apenas a um deles como ilustração. Ele pegou um velo de lã, disse: Senhor, se eu sou homem chamado por ti, eu quero um sinal. Eu vou pegar este velo de lã, Senhor, eu vou colocar aqui na eira. E eu quero, Senhor, que amanhã, quando eu chegar aqui, haja orvalho ao redor, mas haja secura no velo de lã que eu vou colocar. No dia seguinte, irmãos, quando ele chegou lá, estava cheio de orvalho no redor, mas no velo de lã não tinha um pingo de orvalho. E eu fiquei pensando que aquilo acontece nos nossos cultos, e deve estar acontecendo exatamente agora. Quem sabe você está sentado ou mesmo de pé, na sua frente tem irmão dizendo: glória a Jesus. Está caindo orvalho aí na sua frente. Atrás de você tem uma irmã dizendo: louvado seja Deus. Está caindo orvalho atrás de você. Quem sabe o que está na sua direita dizendo: glória a Jesus. Está caindo orvalho na sua direita. Ao que está na sua escada dizendo: oh, glória a Jesus. Está caindo orvalho na frente de você. Está caindo orvalho atrás de você. Está caindo orvalho à direita de você, à esquerda de você. E você está aí sentado mesmo de pé, não pisca nem o olho, não abre nem a boca para dar um glória a Deus. Parece uma estátua. Abra bem a tua boca, eu te encherei. E nesta noite Ele quer molhar você com o poder da glória dEle, o poder da sua palavra, o poder da sua graça. Ele quer molhar, Ele quer mandar orvalho. Urabalabachurianda. Está caindo orvalho aí onde você está, irmão?
Está caindo orvalho. Irmãos que estão aqui à minha esquerda, está caindo orvalho aí onde você está. Irmãos que estão aqui à minha direita, está caindo orvalho aí onde você está. Irmãos que estão lá atrás, está caindo orvalho aí. Irmãos que estão aqui, está caindo orvalho. Pois glorifica a Deus, que só vai sair seco daqui quem não abrir o coração, porque nesta noite orvalho de Deus está caindo, a presença de Deus está aqui, e Jesus quer fazer a obra. Jesus ainda batiza, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda faz milagre. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Barabás. O orvalho de Deus já está caindo, glória seja dada ao nome do Senhor. Abra bem o seu coração, não saia daqui seco não. Abra o coração. Você veio aqui para ter um encontro com Deus, para ouvir a voz de Deus, sentir a glória de Deus, sentir o poder de Deus, sentir a majestade de Deus, ser molhado pelo poder de Deus. Ora balabashuricanda labahanda labachalabata. Ori balaqueide alabassuribicanda. Glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O orvalho de Deus paira nesta reunião. Glória a Deus, o orvalho de Deus está caindo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, moço, moça, irmão, irmã, Jesus te batiza aí onde você está. Se você é batizado com o Espírito Santo e você precisa de uma renovação, Jesus te renova aí onde você está. Se você está com um problema difícil, pode não ter saída humana, mas aquele que dá vitória, Ele está aqui e a bênção de Deus pode te alcançar. Se você está enfermo, Jesus ainda cura enfermidade, Jesus ainda dá dons espirituais. Essa igreja é pentecostal, ela nasceu no fogo, ela cresceu com fogo e ela precisa do fogo de Deus para continuar, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Ora basurianda. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, o orvalho de Deus já está caindo nas tuas vidas. Muitos vão sair demoniados, dando a garoa toda a chuva que possa cair na glória, mas pelo orvalho da presença de Deus que disse: entre eles eu estarei, entre eles eu andarei, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Irmão e irmã, se apropria da bênção de Deus, abra o seu coração, glorifica a Deus, exalte a Deus, a glória para Deus, e receba nesta noite vitória de Deus, poder de Deus, a vida de Deus, renovação de Deus.
profeta ficou curioso para saber por que as lâmpadas brilhavam. E quando ele encheu os olhos da visão, ele viu que o castiçal, ou reservatório, estava cheio. Sim, meus irmãos, é a igreja cheia do poder de Deus que vai fazer a obra. Eu disse aqui em uma das oportunidades que a igreja primitiva, ela deu um impacto naquela época, porque ela estava cheia do Espírito Santo. É uma igreja cheia do Espírito Santo que vai evangelizar. É uma igreja cheia do Espírito Santo que vai orar e Jesus vai curar. É uma igreja cheia do Espírito Santo que vai orar e o demônio vai correr. É uma igreja cheia do Espírito Santo que anda de cabeça erguida. É uma igreja cheia do Espírito Santo que tem a visão missionária. É uma igreja cheia do Espírito Santo que está guardando Jesus a qualquer momento. Cheio, o reservatório estava cheio, glória a Deus. A igreja primitiva fez a obra porque ela estava cheia do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos narra os feitos maravilhosos de Deus através da igreja primitiva. Você se lembra? Vamos lembrar que já foi dito aqui uma oportunidade. No capítulo 1 o Senhor disse: sereis cheios do Espírito Santo, e criados. No capítulo 2 diz: todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 3 diz a Bíblia que Pedro e João subiu as escadarias do templo cheios do Espírito Santo e até o poço andou. No capítulo 4 a igreja resolveu orar, a oração foi tão poderosa que até tremeu o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 5 Pedro estava cheio do Espírito Santo e até Ananias e Safira morreram por tentar mentir ao Senhor. Meus irmãos, no capítulo 6 os diáconos estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 7 Estevão estava pregando cheio do Espírito Santo. No capítulo 8 a cidade de Samaria foi cheia do Espírito Santo. No capítulo 9 Paulo foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 10 a casa de Cornélio foi cheia do Espírito Santo. No capítulo 11 Barnabé foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 12 na casa de Maria, mãe de João Marcos, eles estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 13 na igreja de Antioquia, eles estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 14 em Derbe, eles estavam cheios. Mas meus irmãos, quando o profeta olhou naquele castiçal, ele descobriu o segundo segredo. Sabe por que o castiçal, o reservatório, estava cheio? É porque tinha uma oliveira que estava à direita, uma oliveira que estava à esquerda. Ele tinha um canudo que saía daquela oliveira da esquerda e vinha para o reservatório. Um canudo que saía da oliveira que estava do outro lado e trazia o azeite para o reservatório. E eu queria dizer aqui nesta noite que as oliveiras que representam a presença de Deus estão aqui nesta noite. Tem oliveira aí na frente de você, tem oliveira atrás de você, tem oliveira à tua direita, tem oliveira à tua esquerda. Mas o que está faltando? Você é o reservatório. Entre você que é o reservatório e as oliveiras que é a presença de Deus, por isso está vendo o canudo. Que canudo? O canudo da fé. Liga o teu canudo com Deus, irmão. Começa a receber o azeite, começa a receber o poder de Deus, começa a receber a bênção de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem sabe não está descendo azeite nenhum aí, porque quem sabe o canudo está entupido. Desentope o canudo, irmão. Desentope o canudo. Deixa a fé desobstruída. Deixa o canudo da fé desobstruído. E você vai ver o azeite de Deus descer. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, irmão. Jesus ainda renova. Jesus ainda dá dons. Jesus ainda dá revelações. Jesus ainda dá visões. Ele ainda dá cânticos espirituais. Essa igreja é pentecostal. Essa igreja possui a glória de Deus. Ele quer dar o poder para a igreja. Ele quer mandar o azeite. Ele quer batizar. Deixa o azeite descer. Aleluia, aleluia. Está descendo azeite aí onde você está. Desceu já uma gota de azeite da presença do poder de Deus aí no reservatório que é o seu coração. Ah, se não chegou lá é porque o canudo está entupido, irmão. Irmã, desenvolve o canudo, tira todo o impedimento, tira todo o embaraço, tira tudo que possa obstacular e você vai ver que Deus está pronto para fazer a obra. Mais do que você, Ele está interessado em te abençoar. Mais do que você, Ele está interessado em fazer uma obra na sua vida. Ele tem um plano para com você. E nesta noite, Ele quer concretizar na sua vida o plano maravilhoso dele. Enchendo de nós, Espírito Santo, glória a Deus.
Abra onde você está, glorifique a Deus, louve a Deus, honre a Deus, mande glória para Deus. Diga: Jesus, aqui estou eu. Tire impedimento, Jesus, tire embaraço, Senhor, tire impedimento da minha vida. Eu preciso, eu quero ter poder, eu quero ser uma testemunha eficaz, eu quero ter o poder do teu Espírito na minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Shudalabashuriandalabahai. Oh, glórias a Deus, estamos diante de Deus nesta noite, irmãos. Glória a Deus, estamos sentindo a maravilhosa presença de Jesus aqui entre nós. Eu creio que nesta noite alguns já comeram da palavra de Deus, este maná glorioso. Eu creio que nesta noite alguns já beberam da botija da graça de Deus, já estão comendo pão quente, ou já estão comendo favo de mel, ou já estão bebendo da água pura, água cristalina que sai do trono de Deus, já estão aqui molhados pelo orvalho do céu, já estão dando glória a Deus, porque o reservatório já ficou cheio do azeite, o azeite da renovação, o azeite da renovação, o azeite do poder. Irmão, não se conforme em não ser batizado com o Espírito Santo, não se conforme em não receber dons espirituais. Ele quer dar poder para a igreja, Ele quer levantar uma igreja poderosa, Ele quer levantar uma igreja viva, uma igreja que anda de cabeça erguida, uma igreja que pisa e não é pisada, uma igreja que é cabeça e não é cauda, uma igreja que realmente marque com o poder de Deus a maravilhosa presença de Jesus aqui na terra. Aleluia, 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 aleluia. Glorifique a Deus aí onde você está agora. Abra bem o canudo, porque nesse momento azeite estará saindo da oliveira, vai chegar aí no reservatório agora. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh glória a Jesus. Surabalabashuricanda, labashurianda, labashurianda. Aleluia, aleluia. É maravilhoso estarmos aqui nesta noite, meus amados irmãos. Glórias a Deus. Você que está aqui nesta noite, que não é crente, você está vendo essas glórias a Deus e essas aleluias? São corações que foram lavados e purificados no sangue de Jesus. É corações que têm comunhão com Deus vivo e verdadeiro, comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo e comunhão com o Espírito Santo. É a igreja de Deus lavada, purificada no sangue do Cordeiro. É a igreja que tem o seu nome escrito no livro da vida. É a igreja que está aguardando o sonido da trombeta que anuncia o regresso de Cristo, que daqui a pouco esse céu se abrirão e essa igreja viva, gloriosa, ela sairá da terra, porque ela está aqui, mas ela não é daqui. Ela está aqui como peregrina, como forasteira, mas a nossa cidade está no céu, onde aguardamos o Senhor, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E você pode, meu amigo, meu senhor, minha senhora, meu jovem, minha jovem que não é crente, sair daqui nesta noite levando esta mesma alegria, esse mesmo perdão, essa mesma graça, essa mesma satisfação, porque esse Jesus que salva está aqui para salvar, esse Jesus que cura, Ele está aqui para curar, esse Jesus que liberta está aqui para libertar. Ele está andando aqui, trabalhando aqui, operando aqui, fazendo a obra aqui, porque a igreja dele está aqui, a palavra dele está em pé aqui. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Urabashuricandalaia. Oh, glória a Deus. Eu gostaria nesse momento, com a permissão do pastor da igreja, enquanto a igreja está orando em espírito, na presença do Senhor, eu gostaria de fazer um convite e receber da parte dos irmãos todos que aqui estão uma valiosa cooperação. Primeiro, que ninguém saia desse recinto sem que o pastor dê a bênção apostólica. Segundo, que você aonde estiver, você fique orando em espírito, porque em nome de Jesus
nós queremos fazer um apelo neste momento. Gostaríamos de saber onde está aqui nesta noite aquele senhor, aquela senhora, aquele moço, aquela moça que não é crente e gostaria nesta noite de receber a oração da igreja que aqui está reunida, recebendo esta graça libertadora, transformadora, regeneradora, purificadora de Jesus Cristo na sua vida. Nós vamos orar por você e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Eu perguntaria, aonde está a primeira pessoa que não é crente, que deseja receber oração? Eu vou pedir que o irmão, a irmã, ajude, trazendo aqui na frente, essa pessoa que está ao seu lado. Ele não é crente, ela não é crente, quem sabe ele está acanhado, quem sabe ela está acanhada. Nós queremos orar e vamos pedir a cooperação de todos os irmãos, orando e trabalhando, orando e trazendo aqui na frente, porque Jesus está aqui para fazer a obra que é dele, para a glória dele, para louvor do nome dele. Glórias a Deus. Continue orando em espírito, ore em espírito, ore em espírito. Aonde está nesta noite uma pessoa que não é crente, que quer receber essa graça? Vem aqui na frente, não se constranja. Eu vou pedir aos irmãos, caso alguma pessoa esteja passando por aí, abra caminho para que a pessoa venha até aqui à frente, porque nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Onde está? Venha. Glória a Deus. Igreja, ore em espírito. Aqui nesse corredor, por favor. Algumas pessoas estão vindo ali. Abra o corredor. Abra o corredor, facilite o acesso agora, irmão. Não saia do seu lugar, a não ser por motivo de absoluta necessidade. Só saia do lugar aquele que estiver acompanhando um senhor, uma senhora, um moço, uma moça, para vir aqui na frente. É o momento em que Satanás trabalha para que a pessoa não aceite Jesus, mas é o momento também em que o Espírito de Deus está trabalhando para fazer a obra que é para a glória maravilhosa do nome de Jesus, nosso Senhor. Venha, aqui estão chegando algumas vidas. Traga, irmão, traga, meu Senhor, minha irmã, meu irmão, ajude. Traga essa pessoa que não é crente aqui na frente. Se há um momento do culto que nós não temos pressa, é o momento do apelo, porque nós queremos orar. Assim como alguém orou por mim, orou por você, eu fui liberto, você foi liberto. E você, moço, moça que não é crente, meu senhor, minha senhora, crendo em Jesus, Jesus vai te libertar, Jesus vai te purificar, Jesus vai perdoar os teus pecados, Jesus resolve problema, Jesus cura enfermidade, Jesus resolve, Jesus dá vitória. Ele quer ser o teu ajudador, Ele te ama, Ele vai te ajudar. Não tenha acanhamento, rompa com o teu acanhamento, rompa com a tua timidez e venha receber de graça aquilo